damos início mais a um programa Opinião Pernambuco de forma remota. E hoje a gente fala sobre impactos da Covid-19 no setor do audiovisual. Lembrando que esse programa ele também é exibido nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Bom, nossos convidados, quer dizer, nosso convidado e nossa convidada, o convidado é o Camilo Cavalcante, que é diretor, produtor, roteirista, e a Cíntia Falcão, que também é realizadora do audiovisual aqui em Pernambuco. Bom, vamos lá, né? O setor está sofrendo aí bastante, está sendo muito impactado com essa parada que vem acontecendo nos últimos meses aí por conta da Covid-19. Então, vamos fazer logo um geral, né? Dar uma geral, um panorama de como que está a situação hoje da produção audiovisual em Pernambuco. Cíntia Falcão, as dificuldades, elas são uma realidade. Essa dificuldade hoje é, sobretudo, para quem aqui em Pernambuco, quando a gente fala de audiovisual? Olá a todos, é um prazer estar aqui, mesmo que remotamente. Respeito muito a programação da NTV-RU, acho incrível e vejo que continuam com essa garra de dar continuidade à programação, mesmo com todos esses problemas. Quem mais sofre com toda a crise, né, Valdir, com toda a situação de aperto, normalmente é o pessoal da classe trabalhadora, o pessoal da ponta, né? Quem mais está sofrendo agora são aquelas pessoas que estavam ali, são os técnicos, né, são os assistentes, mas todos nós estamos sofrendo de uma forma geral. A gente está parado, o segmento está completamente parado. Não existem medidas emergenciais, medidas de apoio, de suporte ao segmento. Localmente, a gente está em conversa com o governo do Estado, está se aproximando mais do governo do Estado para negociar algumas medidas, pelo menos o pagamento, né, dos cachês atrasados, pelo menos o pagamento e o adiantamento de algumas parcelas de editais. Mas quem mais sofre é o pessoal da ponta, é o pessoal da classe trabalhadora, é quem está precisando pagar aluguel, é quem não tem a quem contar, é quem não tem a quem pedir empréstimo, né? Quem não tem familiar que possa dar aquele suporte, muito pelo contrário. Normalmente, esses trabalhadores são o arrimo de família. São eles que sustentam a casa, são eles que botam comida na mesa, e essas pessoas estão passando por maus bocados agora. Todos nós estamos, de forma geral, mas esse pessoal da ponta muito mais. Vamos entender um pouquinho a realidade de quem produz audiovisual. Diferentemente de pessoas que têm trabalhos formais, com carteira assinada, normalmente o pessoal que trabalha com cinema, com televisão, mais com cinema, né? Na televisão até que o pessoal é vinculado a uma empresa tem, às vezes, o seu vínculo. Mas, normalmente, quem trabalha com cinema depende de um projeto. Um projeto seja financiado por verba pública, seja um projeto bancado por alguma empresa. A gente sabe que é mais difícil isso, mas, enfim, tem essa dependência toda. Vamos entender a realidade dessa remuneração. No momento em que o set de filmagem ele fica parado, por conta da situação que a gente está vivendo. De que maneira, ou como, que quem trabalha nesse setor está sobrevivendo hoje, Camilo? Olá, Valdir. Olá, Cíntia. Como Cíntia já bem disse, a situação está muito difícil, né? E está difícil para todo mundo. Então, não tem outro, como você explicou agora, a gente vive dos trabalhos que a gente produz, né? Seja ele trabalhos artísticos, seja ele trabalhos publicitários, enfim. E o setor agora está todo parado, está completamente travado por conta da pandemia. É importante lembrar que desde Camilo, o governo... afasta um pouquinho, que está desfocando. Quando você está aproximando, ok, desculpa, Valdir. Isso. Então, continuando, lembrando que desde o governo Temer já se iniciou um desmonte ali da Ancine, né, que é uma agência de cinema que tem evoluído ao longo das décadas e tinha chegado, digamos assim, num nível onde
onde todo mundo, digamos assim, estava conseguindo produzir de certa forma, desde as grandes produtoras até as produtoras menores, as produtoras independentes, com uma certa distribuição dessa produção pelo território nacional. Então, desde o governo Temer, isso começou a ser desmontado. E já começou a ficar difícil, principalmente para as produtoras independentes, né? Conseguir manter algum tipo de ritmo de trabalho ou mesmo conseguir fazer alguma projeção para um futuro próximo por conta... É isso, o Estado financia, incentiva essas produções. Eu acho que isso é fundamental, na verdade, dentro da nossa perspectiva aqui dentro do... Claro, tirando, acho que as grandes televisões, excetuando o streaming, que está crescendo muito agora e vai passar a ser uma nova fonte, talvez, financiadora de projetos, mas o governo, o Estado, enfim, o incentivo público é fundamental para se manter um ciclo de produção ativo. E aqui em Pernambuco, e em boa parte do Brasil, a gente tinha conseguido, de certa forma, estabelecer um certo ritmo de produção que mantém essa cadeia economicamente ativa, porque o dinheiro que um projeto ganha para se realizar um filme, um curta, uma série, um documentário, enfim, esse dinheiro, ele não fica com a produtora. Ele é distribuído com os vários profissionais que trabalham no filme, quer dizer, alimenta toda uma cadeia econômica, né, da primária, secundária e terciária. E com essa paralisação, não só por agora definitiva nesse momento por conta da pandemia, mas com, digamos assim, com essa morosidade que já vinha acontecendo por parte da Ancine em liberar os recursos e projetos, inclusive já aprovados, o setor já estava sentindo, principalmente as produtoras independentes, já estava sentindo muito, sabe, essa situação. Isso, eu queria exatamente retomar, né, a partir desse questionamento que você faz e voltar para a Cíntia. Cíntia, então, assim, o que a gente percebe é que a cadeia ela foi interrompida, né? O fomento a essa cadeia criativa, essa cadeia produtiva do setor do audiovisual, ela foi interrompida mesmo antes de vir a Covid-19. Se isso não tivesse acontecido, se tudo isso estivesse mais estruturado, provavelmente a gente não estaria numa situação tão delicada como essa situação do momento. Seria isso? Eu acho que a gente podia fazer aqui um pacto de esclarecimento para as pessoas entenderem que língua é essa que a gente está falando. O que é produção independente, que Camilo está falando aí? O que é uma produtora independente? Um produtor independente é aquela produtora e aquela produção que ela independe do mercado. Ou seja, ela é uma produção e ela é uma produtora que depende do Estado. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento que a gente mais depende do Estado. Se não fosse o SUS, a gente estava aí à mercê, né, do serviço privado de saúde, a população estaria aí à mercê de um serviço privado de saúde, estaríamos todos numa situação muito difícil, porque a crise que a gente vive agora é uma crise sanitária, uma crise voltada para a questão de saúde, de vida e de morte. Se a gente tivesse, por exemplo, encampado um modelo único, né, um modelo que a gente tentou implantar nos governos Lula e Dilma, vinculado, inclusive, a um Fundo Nacional de Cultura, se a gente tivesse um sistema de cultura, um sistema nacional de cultura funcionando a contento, assim como nem precisava ser como o SUS, porque aí já é sonho mesmo, né? A gente estaria em outra situação. Então, é importante a gente pactuar aqui o que é produção independente. Ela é independente do mercado, por exemplo. As produções que elas são financiadas, que elas são pagas por um produto, qualquer produto comercial, para qualquer empresa grande comercial, elas não são independentes, né? A gente é independente porque a gente independe de valores comerciais, né? E a produção independente, ela é livre de uma relação comercial, de uma relação direta com o mercado. Por isso que a gente precisa do Estado, por isso que a gente precisa de políticas públicas que sejam feitas e voltadas para essa produção independente. E por que é tão importante que o Estado banque, financie e pague produções independentes na cultura, de uma forma geral, não é só no cinema.
porque senão a gente teria uma formação de sociedade totalmente vinculada a mercado, a lucro, a produções privadas. Então, a gente precisa ter a nossa identidade, a nossa cultura vista, dita, ouvida, né, de forma independente por criadores, por artistas, por trabalhadores de cultura. É importante a gente pactuar isso. Por que esse pessoal aí dessa produção independente está querendo mais financiamento do Estado? É por isso. É para garantir a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de atuação, né, através dos meios das produções culturais. Cíntia, essa percepção da importância do cinema, da importância do audiovisual, ela estaria hoje sendo ao alcance de quem realiza e do público em geral, e estaria faltando essa percepção por parte do poder público? Dos gestores atuais, certamente. Do nível federal, certamente. Certamente, na verdade, eu acho que não é nem uma falta de percepção, sabe, Valdir? É uma política pública. É ideologia mesmo, política, isso, né? É a não ação, exatamente. Eu acho que a proposta é essa, é não agir, é deixar com que não tenha as comissões, né, que são necessárias na Ancine para dar andamento aos projetos, é deixar uma verba como a verba que está agora no Fundo Nacional de Cultura, mais de 3 bilhões de reais ali, né, sem uso, é deixar com que os recursos que nós temos, né, recursos próprios, através de uma taxa, né, que é o Condecine, que foi criada para gerir o próprio setor, inclusive, que ela não se mobilize, que ela não se movimente, que ela não chegue, na verdade, a quem deveria chegar. E não é só os realizadores de audiovisual, não é só os empresários, é a população. A população que está aí no streaming, que está vendo filmes, que está vendo novela, que está utilizando de games. Isso é audiovisual. Isso. Existe uma questão que é uma questão ideológica, né? É matar um pouco a ideologia libertadora. Nos parece que é um pouco isso que está por trás de todas essas ações. Mas, assim, são questões que a gente pode discutir no próximo bloco. Então, a gente faz um intervalo e, na volta, a gente continua com esse nosso bate-papo, ok? Estamos retomando o programa Opinião Pernambuco de forma remota, já no segundo bloco, conversando com Cíntia Falcão, que é realizadora de audiovisual, e Camilo Cavalcante, que é produtor, roteirista e diretor. Camilo, quando o governo federal adota posturas como a de extinguir o Ministério da Cultura, a tentativa de extinção da Ancine, as indicações que faz para a Secretaria do Audiovisual, não em sintonia com a classe artística, tomando atitudes completamente dissonantes em relação aos interesses da classe. Isso é uma tentativa de calar, de intimidar, né, de cercear a liberdade de expressão da classe artística. A pergunta agora é como resistir? Como sempre fizemos, filmando, mesmo quando não se tem recurso. Eu comecei a minha trajetória justamente no período Collor, quando ele acabou com o Embrafilme, então não havia nada, nenhuma possibilidade de se realizar audiovisual. Ao mesmo tempo, naquele momento, surgiam as câmaras de vídeo, de VHS compacta, Hi8, então muita gente naquele momento começou a se expressar, né, com o que tinha nas suas mãos, né? Acho que toda a arte é política, e acho que o fazer artístico ele se coloca num momento como esse como um manifesto também. Acho que sobreviver, se a gente não pode fazer com as condições ideais, sabe, que as condições decentes e dignas, que eu acho que um trabalho artístico merece para pagar e remunerar bem os seus profissionais, do mínimo de decência, se a gente não pode fazer assim, eu acho que vão surgir outras possibilidades, sabe, de produções entre amigos, produções associadas, vídeos mais curtos. Eu acho que a grande não se calar é a grande questão, sabe? Porque diante de um governo desse completamente genocida em todos os aspectos, assim, só não vê quem não quer, porque está muito explícito, inclusive, todas as falcatruas em todos os setores, quer dizer, e a arte nesse governo ela não tem nenhuma possibilidade, isso é fato.
porque eles não têm nenhum projeto para arte, para nenhum tipo de arte, inclusive, sabe? Muito mais se querem fazer uma arte conservadora ou liberal, mas eles não têm nenhum projeto para isso. Então, acho que o papel do artista é justamente não se calar, usar a sua linguagem, seja ela qual for a sua linguagem artística, né, para se expressar e expressar os seus sentimentos, acima de tudo. Cíntia, a ABD ela fez recentemente lançou questionários tal para fazer um mapeamento, né, da classe artística e tentar entender qual a situação no momento de quem produz arte, de quem produz cinema aqui em Pernambuco. Mas eu queria trazer para você essa mesma pergunta. Nesse momento em que é necessário fazer uma frente de luta, é necessário se mobilizar, quais são as estratégias, quais são os caminhos que você vislumbra como necessários nesse momento? Eu acho que o caminho o caminho de resistência, ele pode ser muito cruel, né? Ele pode ser muito cruel porque a resistência ela depende da base de cada um, né? Do que cada um tem para poder resistir. O audiovisual ele é uma linguagem, é um segmento altamente elitista, né? Um segmento que aglomera muitos homens brancos, de elite, de classe média, né? E que abre pouquíssimos espaços para a diversidade. Esse espaço da diversidade é um espaço que teve que ser muito conquistado, né? Pelas mulheres, pelas pessoas negras, né? E está sendo, né? Então, eu acho que nesse momento de crise, que é muito pior do que qualquer outro momento que a gente já passou, porque ele está em paralelo com a crise mundial sem precedentes, que é essa pandemia que a gente está vivendo, coloca também em xeque essas questões, sabe, Valdir? Coloca muito em xeque essas questões. A gente não pode esquecer de quem a gente pode cobrar, porque resistir por si só não dá. A gente tem que cobrar daquelas pessoas que foram eleitas, inclusive dizendo que estão do nosso lado, né? Aquelas pessoas que estão nos governos, que estão no poder público, que não são tão claramente genocidas como esse governo federal que a gente está vendo aí. A gente tem no Congresso Nacional pessoas que foram eleitas com a nossa pauta, com a pauta da diversidade, com a pauta da cultura. Esses postos, eles continuam existindo. E é essas pessoas que a gente tem que procurar nesse momento. Por exemplo, agora a gente está aí, né, com a lei emergencial da cultura, que foi posta, que está sendo a relatora Jandira Fegali. É com essas pessoas que a gente tem que começar a cobrar e, ao mesmo tempo, propor e, ao mesmo tempo, sugerir. Quem tem condições né? Quem tem condições de propor e quem tem condições de sugerir. As entidades do audiovisual estão aí para isso. O audiovisual, ao mesmo tempo que ele é um segmento altamente elitista, ele também é um segmento altamente organizado, não é à toa, né? Principalmente aqui em Pernambuco. A gente não só tem a ABD, que inclusive nem faço mais parte da diretoria, mas a gente tem o STIC, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Cinema e do Audiovisual, e nós temos uma seção, uma representação aqui no Estado, também não faço parte da representação, mas sou conselheira do Conselho Consultivo do Audiovisual, representando o STIC nesse momento. Então, a gente tem que utilizar desses instrumentos, os instrumentos de cobrança, né? Com o poder público, com quem está lá. Os conselhos, Conselho Consultivo do Audiovisual, Conselho de Cultura. Isso, ótimo, Cíntia. Bem, Camilo, queria falar de um outro tópico agora. É que há uma previsão, com base numa pesquisa feita pela Ampere Analysis, de que 60% dos conteúdos para cinema e televisão, principalmente os conteúdos para cinema, né, para lançamento em salas, esses conteúdos eles serão adiados, ou seja, as suas estreias serão adiadas para depois da pandemia, possivelmente 2021. A gente sabe que você, inclusive, tem o filme O Beco, né, que tinha uma previsão de lançamento e está dentro também de uma espera para um momento mais adequado, pelo fato de que as salas não estão podendo receber as pessoas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Valdir, a gente já estava com tudo esquematizado para fazer o lançamento do Beco, um lançamento modesto, mas que já ia estrear em 9 cidades, né, e 19 de março, isso às vésperas da pandemia. Então,
aconteceu isso tudo e a gente teve que cancelar sem perspectiva, né? Inclusive, é muito complicado, assim, só falando mais sobre a situação do artista em geral nessa época de pandemia, porque as artes, os espetáculos serão certamente as últimas coisas a serem retomadas diante, sabe, depois, quando as coisas forem começando a voltar ao normal, vai ser a última coisa que vai ser retomada. E isso, o prejuízo, logicamente, para toda a classe artística e para as obras, porque a gente sabe que o mercado de cinema, enfim, ele é loteado e hoje no Brasil a gente se produz muito mais, se produzia pelo menos até o ano passado, muito mais do que a gente consegue exibir. Então isso vai causar um grande engarrafamento na hora de lançar filmes em festivais, inclusive, que vários festivais não se realizaram. Então, vai acontecer que uma parte da produção feita agora nesse ano, no ano que vem, possivelmente vai ser invisibilizada diante desse loteamento que existe e do espaço que a gente precisa para mostrar os nossos trabalhos. Qual vai ser a realidade do cinema depois dessa pandemia? E aí a gente sabe que isso pode mexer completamente na cadeia de produção, né? As salas de cinema seriam as grandes opções até então para o lançamento de um filme. De repente, as plataformas de streaming estão sendo utilizadas hoje para alguns lançamentos. Gostaria de trazer agora esse tópico. Cíntia, como é que você vê essa mudança na forma de se pensar, de se produzir, de se distribuir conteúdos audiovisuais? Acho que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta o streaming. A gente já vinha, inclusive, acenando, né, para essa possibilidade, mas é um caminho completamente sem volta. A gente está vendo aí alguns festivais completamente online, o Festival Varilux, está disponível aí, vai passar meses, inclusive, a gente tendo acesso gratuito aos filmes. Nisso você não vê nenhum tipo de comprometimento para a questão da sustentabilidade, sobretudo das classes trabalhadoras, daqueles que trabalham com o audiovisual? Totalmente, né? A gente está passando por uma crise sem precedentes, como a gente já falou há pouco. O que virá, a gente não sabe o que é que vai vir mesmo, não, sabe, Aldir? É uma questão de muita incerteza e de muita insegurança, né? A gente não sabe o que é que vai vir. Estamos em progresso, a gente está construindo, inclusive propondo alternativas. Agora, como você falou do streaming, é um caminho sem volta. Mesmo com a abertura das salas, a gente sabe que os festivais também vão ter essa perspectiva de ser online e de atingir cada vez mais público, né? Inclusive com várias línguas diferentes. É um caminho sem volta, é um caminho de mercado, mesmo um caminho sem volta. E que ainda bem que a gente está nesse contexto, né? Que a gente está podendo experimentar isso agora de uma forma mais... quem pode, né? Quem pode experimentar, quem tem acesso à internet, quem tem acesso a esses conteúdos, pode experimentar o streaming. Né? Mas é um caminho sem volta do ponto de vista mercadológico e é um caminho de muita incerteza do ponto de vista de sobrevivência, da sobrevivência do trabalhador de ponta, da sobrevivência do próprio segmento, como a gente vinha construindo. Para você ver, assim, agora há pouco a maioria dos trabalhadores de cultura que estão à mercê dessa situação, que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, tiveram a oportunidade de ter um apoio Netflix agora, né? R$ 1.052. Não chegou para todo mundo, é óbvio. Mas quem estava ali oferecendo esses recursos? Uma empresa privada. Então, a quem é que a gente vai recorrer num momento como esse aqui no Brasil, uma vez que a gente não tem o Estado, né, cuidando dos trabalhadores da cultura e dos trabalhadores que estão ali na ponta nesse momento, né? Quando eu vi que a Netflix estava patrocinando, sabe, Camila? Eu fiquei assim, meu Deus, a Netflix é quem vai bancar um auxílio emergencial para os trabalhadores do cinema. Aí está posto agora na lei emergencial esse auxílio de forma muito mais republicana, né, de forma democrática, mas é um aviso para a gente também se antenar, sabe? Quem é que está lá disponibilizando esses recursos para o segmento. Então, é isso. A gente não sabe, Aldir? Estamos no caminho de incertezas.
captando ainda o que virá. Ok. É o famoso Camilo. mato sem cachorro, entendeu? A gente tá o famoso mato sem cachorro. A verdade é essa, esse momento. Mas Você consegue vislumbrar o que de positivo e de que possa ser bom, né? Você possa tirar de proveito disso tudo. Eu acredito muito. O cinema nasceu como espetáculo coletivo, né, que a gente vê junto, né? E eu acredito muito nesse aspecto, e acho que o ser humano também é necessário. O ser humano é aglutinador por natureza, então isso é tribal, isso faz parte da nossa essência. Então acho que o cinema, enquanto a sala escura, que se vê todo mundo ali junto, né, dentro daquela, você entra e não pode parar, né, aquela experiência coletiva da sala escura. Eu acho que isso não vai morrer. Agora, por outro lado, como o Cíntia disse, é isso, o streaming já está aí, já é outro caminho, né? Mas eu acredito que mesmo num futuro, vamos falar daqui a 50, 60, 100 anos, sabe, ainda vão ter aquelas pessoas que vão sentir aquele prazer de estar junto numa sala escura, vendo o filme junto, sabe, ali com o outro, e sair depois para conversar, enfim. Eu acho que isso não morre. Pode reduzir muito, como a gente está vendo, mas sempre vai existir esse espaço, sabe? Ok. Bom, Camilo, a gente agradece a tua participação aqui no programa. Obrigado. Obrigado a Cíntia também. Valeu, Josimar. Um abraço a todos. Se cuidem, fiquem em casa e vamos lá. Resistir e sobreviver, que o sol há de brilhar mais uma vez. Cíntia, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, fico muito contente de estar aqui com vocês, mesmo nesse caminho tortuoso que a gente está passando. Pelo contrário, é bom quando a gente está entre os nossos pares, discutindo e visualizando alguma saída, né? Ok, então a gente agradece a participação de você que nos acompanhou também, né? O Opinião Pernambuco fica por aqui e até o próximo programa.